né, monta um plano de saúde para um período de 4 anos, onde ele especifica, ano a ano, quais são as suas diretrizes, quais são as suas prioridades, quais são as suas ações para o setor da saúde durante os 4 anos. É muito interessante e a gente vai ter a oportunidade também de conhecer o plano de saúde de Sinop, né? Os relatórios de gestão, se nós temos a transmissão regular e automática de recursos financeiros, logicamente nós temos que fazer os relatórios de gestão fazendo, primeiro, uma retrospectiva de quais foram os resultados alcançados durante o ano, quais foram os recursos recebidos e qual foi a destinação de cada um desses recursos. Relatório de gestão é isso, é prestar contas à sociedade do que foi feito, do que se recebeu e do que se gastou. Logicamente que se vem recursos da União, se vem recursos do Estado, existe uma contrapartida necessária de recursos para a saúde por conta do município. Hoje, a emenda constitucional exige que cada município gaste pelo menos 15% dos seus recursos próprios. O que significa isso? De cada R$ 100 que a prefeitura recolhe de tributos, recolhe como recurso financeiro, R$ 15 ela tem a obrigação mínima de gastar em saúde. Logicamente que a gente tem visto que ao longo dos anos todos os municípios têm gasto muito mais do que 15%. E a gente vai ver qual é o percentual de gasto também da Secretaria de Saúde de Sinop. E falava também de uma comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, né, que é o PCCS, para os servidores do setor público. Infelizmente, isso ficou, né, meio que abandonado, na verdade nunca se concretizou, e o que a gente tem hoje cada vez mais são servidores municipais, com vínculo muito frágil, a gente tem uma grande quantidade de contratos, de irregularidades, ou seja, os servidores concursados, na verdade, são minoria, e logicamente a gente sabe que o plano de cargos, salários e carreira não acaba contemplando as necessidades dos funcionários da saúde. O Fundo de Saúde, a gente vai passar agora a falar, né, explicar um pouco mais qual que é cada um desses requisitos para que essa transmissão automática e regular de recursos aconteça. O Fundo de Saúde é um representante de tudo, uma conta especial utilizada especificamente para todas as finalidades da saúde. O que é um fundo de saúde? São contas onde você recebe e você gasta todos os recursos que pagam a qualquer ação de saúde, né? Não se admite que nenhuma operação relacionada a uma ação de saúde seja feita fora do fundo de saúde. É um jeito de você separar da prefeitura, do bolo de dinheiro da prefeitura, o que é saúde, né? E é interessante lembrar que o secretário de saúde é gestor do fundo. Ele tem o poder, né, de utilização, de mandato, a gente fala de autorização de empenho, né, autorização de pagamento, ou seja, ele realmente comanda todo o setor de compras de utilização de recursos da Secretaria de Saúde. Logicamente que é uma responsabilidade imensa, tanto é que hoje nós temos os gestores municipais de saúde respondendo solidariamente ao prefeito. O que significa isso? Quando você percebe que existe alguma irregularidade na utilização dos recursos do SUS, não é só o prefeito que vai ser acionado judicialmente, mas o secretário de saúde também, porque ele é gestor do SUS. Tá? O Conselho de Saúde, nós já falamos, e aqui a gente vai falar um pouco mais, é uma instância colegiada, deliberativa, ou seja, ela realmente define, ela decide, ela é permanente do Sistema Único de Saúde, ou seja, ela tem que ter reuniões mensais, consecutivas, permanentemente se reunindo. Logicamente, em cada esfera do governo, nós temos os conselhos municipais de saúde, nós temos o Conselho Estadual de Saúde e nós temos, na verdade, o Conselho Nacional de Saúde. Ele faz parte da estrutura, na organização do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e, logicamente, dos municípios. É um processo muito bem sucedido de descentralização da saúde e promove também
em alguns lugares, os conselhos regionais, os conselhos locais, os conselhos distritais, incluindo os conselhos dos distritos sanitários especiais indígenas. Mato Grosso é, né, uma região de bastante área indígena. E, logicamente, todos esses outros conselhos devem estar sob a coordenação do Conselho de Saúde da esfera correspondente. Aqui em Sinop nós não temos nenhum outro tipo de conselho, né? E a gente faz só uma orientação. A gente tem visto que as pessoas não querem participar do Conselho de Saúde, né? Cada vez mais a gente tem conselhos pouco participativos, a gente tem uma repetição de conselheiros, porque grande parte da população não se interessa por essa participação popular. Mas a gente acredita que se nós tivéssemos conselhos locais, nós teríamos talvez uma participação maior. Às vezes as pessoas se sentem inibidas em participar de um conselho de saúde por causa do âmbito, né, da saúde do município. Mas ela poderia, sem dúvida nenhuma, dar participações muito interessantes sobre o conselho local que fala especificamente do seu bairro, que fala especificamente das suas unidades de saúde, ou seja, que fala especificamente do seu universo, né? Então, seria muito interessante a gente ter esses conselhos locais, porque a gente disseminaria a vontade das pessoas em participar. Logicamente, os conselhos de saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde. É a possibilidade que as pessoas têm em participar da gestão do SUS. O número de conselheiros será definido pelos conselhos de saúde e constituído em lei. O que nós temos hoje? Uma lei que fala que 50% é de usuários, né? Que a gente chama da paridade, né? Ou seja, metade dos membros do conselho tem que vir dessas entidades, desses movimentos que representam a comunidade, que representam as pessoas que realmente utilizam o serviço. Os 50% restante, nós temos 25% das entidades representativas dos trabalhadores da saúde. Ou seja, se 50% do conselho é de usuários, os outros 25% é de trabalhadores na saúde e os finais 25% devem ser divididos entre governo e prestadores de serviços privados, que são aqueles clínicas, hospitais, qualquer tipo de atendimento privado, mas que seja conveniado ao SUS e preste serviço ao SUS. Tá? Então, essa é a distribuição de todo o Conselho Nacional, né, dentro do Brasil. 50% de usuários, 25% de trabalhadores do SUS e 25% divididos entre governo e prestadores privados. O secretário municipal de saúde não pode exercer o cargo de presidente do conselho e esse presidente deve ser eleito entre os demais conselheiros. Nós tivemos uma evolução em relação à presidência do conselho. Os primeiros conselhos, as primeiras leis, legislações falavam o seguinte, que o secretário municipal de saúde era membro nato e o presidente do conselho. Logo depois, por volta de 95 a 2010, nós tivemos o seguinte, que os secretários de saúde poderiam ser presidentes se eleitos fossem, né? E hoje a gente tem uma evolução que já fala o contrário, né? O presidente é eleito, mas nunca poderá ser feito, a presidência nunca poderá ser exercida pelo presidente, pelo secretário municipal de saúde. É lógico, né, gente? Um conselho que é feito para fazer uma espécie de supervisão da gestão municipal, ter no seu presidente o secretário municipal de saúde, ou seja, quem vai fiscalizar é o próprio executor. Não é de bom tom e a gente já tem há algum tempo essa lei. Deve ser eleito, porém o secretário de saúde não pode exercer a presidência. Recomenda-se que cada eleição, segmentos de representação de usuários, trabalhadores e prestadores de serviço, ao seu critério, promova uma renovação de pelo menos 30% das suas entidades representativas. O que significa isso? Para a gente não ter aquele membro do conselho vitalício, né? Quem representa tal entidade? É o fulano. Então, o fulano está lá nesses 4 anos, está nos 4 anos seguintes, ou seja, ele é eterno no conselho.
Nós precisamos de ter uma renovação para que nós tenhamos sempre uma participação crescente e diversificada da população dentro do Conselho. A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos,